Ah, pronto. Bom, eu sou o CG e eu estou aqui para falar um pouquinho de um conceito da botânica que causa um rolo no vestibular. A pergunta é simples. Você sabe a diferença entre o que é uma fruta e um fruto? Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Bom, é isso que eu tenho para contar para vocês. Meu nome é CG, eu sou biólogo, eu sou botânico, sou professor de biologia e aqui, bem curtinho, papinho rápido, eu tenho uma pílula de conhecimento para você. Bom, meus queridos, quando a gente estuda para o vestibular, obviamente a botânica é uma daquelas áreas da biologia que muita gente detesta. Aliás, não basta você detestar, em geral a gente tem ranço. Mas a maior parte dos problemas que as pessoas têm com a biologia está relacionada com o fato de que tem nomes muito complexos e quando se fala de planta a gente acaba torcendo o nariz porque, putz, isso não interage com a gente, aquilo tá quietinho, depende de mim para crescer, tudo mais. Enfim. Mas a gente esquece que a gente tem íntima relação com plantas, principalmente quando o assunto é fruto. Bom, o que é um fruto? Perante a biologia, o fruto ele é nada mais nada menos do que uma proteção extra para a semente. Seria algo correspondente ao quê? Seria algo do tipo assim: papai encontrou mamãe, cruzaram, geraram filhotinhos. Se o assunto é planta, quando o grão de pólen de uma flor encontra o óvulo de outra flor, eles se encontram e BUM! Semente. A semente funciona meio que num esquema de tipo, se eu abrir ela, no interior dela, vai ter um embriãozinho. Portanto, se eu pego uma semente e enterro ela no quintal, provavelmente ela vai germinar uma hora ou outra. Obviamente, temos que levar em conta as condições ambientais. Agora, será que tudo que a gente conhece como fruto por aí, se eu jogar a semente no chão, ela brota? Ou melhor, será que tudo que eu chamo de fruto por aí, se eu abrir dentro, vai ter uma semente? Porque o fruto é uma proteção extra da semente. Aliás, todo fruto é originário do ovário da flor. O ovário da flor seria aquela seção da flor que quando você abre ela dentro, geralmente ela tem o formato de um vaso, quando você abre ela dentro, ela tem um monte de bolinhas e são os tais óvulos. Tá? E aí o que acontece? O grão de pólen chega lá, fecunda um óvulo, e aí quando ele fecunda esse óvulo, o óvulo por si só tem ali armazenado uma vida. Só que para que essa vida possa chegar à conclusão que seria a sua germinação, ela tem que se proteger. E para isso o que ela faz? Ela começa a produzir um hormônio. Sim, plantas produzem hormônios. Que hormônio é esse? É uma tal de auxina. Sim, a auxina seria um hormônio vegetal capaz de fazer com que as sementes terminem sua formação e cresça ao redor dela um fruto. Isso vale para abacate. Isso vale para azeitona. Isso vale para manga. Isso vale para mamão. Isso vale para melancia. Todas elas, quando a gente parte e abre dentro, você vai achar lá um setor suculento, comestível, e você vai achar sementes. Seja uma, seja um monte, mas você vai achar semente. Isso é um fruto verdadeiro. Agora, e quando a gente abre no meio e não acha nada? Teria sido melhor ir ver o Pelé. Quer um exemplo? Se eu cortar um morango, o que eu vou achar dentro? Se eu cortar um abacaxi, o que eu vou achar dentro? Se eu cortar um caju, o que eu vou achar dentro? Se eu cortar... Bom, vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Cortei no meio aquilo que eu chamo de fruto e não achei semente dentro, mano, isso não é um fruto. Nesse caso, perante a botânica, a gente tem o hábito de chamar esse produto gerado de pseudofruto. Pseudofruto vem da origem da palavra pseudo, que quer dizer falso, então seria um fruto falso. Tá? Ou seja, no momento que a semente foi gerada e ela começou a produzir auxina, ao invés de crescer o ovário, ela cresceu uma outra parte ali perto.
e aí a semente ficou ali, digamos, oculta. Quer ver um exemplo? No caso do caju. Quando a semente é fecundada, né, quando a semente é formada, na verdade, vai crescer a parte de baixo da flor. A parte de baixo é o receptáculo. Nesse momento, ela incha e vira o caju como a gente conhece. E a castanhinha que fica na parte de cima, aquele é o fruto. Vamos a um próximo exemplo? No caso do morango. O morango é muito parecido com a história do caju. O morango, ele dá como se fosse um cacho de flores, muito pequenininho, muito delicadinho. Quando se formam as sementes, o hormônio gerado pelas sementes, a auxina, ele vai fazer crescer a parte de baixo, que apoiava, que dava suporte para essa flor. Essa parte incha e vira o morango. E aqueles pontinhos pretos que ficaram em volta, pequenininhos, aqueles são o fruto. Sim, se eu pegar um daqueles carocinhos do morango e abrir dentro, lá dentro eu vou encontrar uma semente. Então aqueles carocinhos pretos são os frutos verdadeiros do morango. O morango, como a gente conhece, a gente chama de pseudo-fruto. Tanto no caso do caju como no caso do morango, a gente encontra por aí na cidade, nas feiras, com o nome de fruta. E fruta é um termo popular, né? Designa itens que são consumidos geralmente porque são doces, eles podem ou não ter sementes e são itens comestíveis de origem vegetal, né? Eles seriam aí os concorrentes para um outro termo botânico que é usado de maneira errada, que é o legume. Sim, legume para quem é botânico e para quem vai na feira são coisas completamente diferentes. Mas esse é assunto para uma outra conversa. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as Pílulas do Conhecimento. Meu nome é CG. Curta, comente, compartilha esse canal e, por favor, espalhe a notícia que eu tô aqui dando pequenas explicações para o vestibular, tá? Bom, assista os outros vídeos do canal. Seja bem-vindo e até a próxima. Tchau!